Olá, bom dia. São 6h04. Seja muito bem-vindo ao programa A Notícia de Frente, que começa agora. Vamos falar das eleições 2022. A médica Natasha Celestarenko chora ao explicar por que não vai participar do pleito eleitoral. Vamos falar também da Assembleia Legislativa, porque a peça orçamentária chegou na casa e tem realização de audiência pública. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, muito bom dia, Daniel Petengil. Seja bem-vindo. Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia. Bom dia a toda a nossa equipe. Bom dia a você que nos assiste em todos os cantos do estado. Vamos lá para mais uma terça-feira. Um pouquinho de chuvinha ainda, né? Realmente mais fresquinho. Dá um refresco aí nesse período de calor intenso aqui na Baixada Cuiabana e no estado. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Seja muito bem-vindo. Bom dia comprido. Bom dia bom, esse bom dia comprido. Sabe? Bom dia! Esse é bom, animado, pra cima. Não é assim? É. Porque o cara que tá meio desanimado, ele fala assim, bom dia. Tem que ser assim, não. Bom dia. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Daniel Petengil. Bom dia a você que acordou bem cedinho para ficar bem informado nessa terça-feira chuvosa. Vamos embora. Olha, mas sabe por que meu bom dia ficou mais forte para o senhor do que para o Daniel Petengil? Eu percebi. Foi mais animado. Foi um pouquinho mais animado. É porque assim, ó, eu dei bom dia para o Daniel, mas eu não tive tempo antes de tomar um golinho de café. Aí eu dei bom dia, aí peguei minha xícara, tomei uma golada de café, aí acordou. Pronto. Acordou, bora, É instantâneo. isso, viu? O café é impressionante, né? É. Impressionante. Mas que café não é bom você tomar no período à tarde, porque senão dificulta o sono. É. Tem pessoas que tomam um cafezinho para dormir. Se eu tomar, eu nem durmo direito. Não vai dormir. Eu também, para mim, é Já sou estimulante elétrico, o café. Mas tem pessoas, professor, que tomam cafezinho para dormir. Eu estou falando É com mesmo? propriedade, porque minha família é cafezeira e eu tenho uma parte dela que fala, bom, agora está na hora de tomar aquele cafezinho para dormir, né? E eu não tomo, tá porque louco. se eu tomar tomar, eu fico café, fica igual acordada... morcego. Pois é, mas Não durmo de jeito nem nenhum. todo mundo é igual, mas não acho que seja tão comum. Mas tem os não deve ser apreciadores de muito café que podem tomar, que não é tão Tá louco. estimulante, né? Como para mim é estimulante. Eu, se eu tomar, fica igualzinho morcego. Cafeína, não, de jeito nenhum. É cafeína. Gente, olha só, vamos dar uma olhadinha nas câmeras da CEMOB para ver como é que tá o tempo, o clima, tá garoando em algumas regiões aqui da capital. E aí você precisa ter mais cuidado. Olha, a pista tá molhada mesmo. Nós estamos ali na Avenida Fernando Correia da Costa. Olha como a pista tá molhada e confesso que eu passei por algumas avenidas e não peguei, não, essa garoa. Então, atenção, você ao volante, para derrapar, motociclista, muita atenção. Pedestre, não vai escorregar na faixa, porque aquela faixa escorrega, hein, gente? Escorrega. Então, tem que ter cuidado, Faixa, viu? exatamente, aquela faixa de pedestre e faixa central, aquela, né? Um perigo, escorrega demais. Avenida Miguel Sutil também, gente. Olha só essa chuvinha fina chegando para deixar a nossa capital, a nossa região metropolitana mais fresquinha. A vegetação agradece, nós também, viu? Porque estávamos aqui, ó, virando uva passa, né? Ficamos seco. Gente, vamos agora fazer um giro de imagens. Vamos para outro canto da cidade que vai aparecer aí na nossa tela. Exatamente agora, a CEMOB não fechou não a imagem, agora fechou. Miguel Sutil também, o senhor conhece bem essa região, professor? Conheço. E aí, né? Daqui a pouco vai ter uma obra aí sendo realizada, uma obra com uns 10 anos de atraso já, né? Ainda bem que vai sair agora, mas é uma região que precisa de muito investimento na mobilidade urbana. Para a gente não perder tempo no trânsito. A vida é corrida demais para você ficar 15, 20 minutos parados, né, Daniel? Com certeza. Pelo amor de Deus. Eu queria abrir um parênteses para falar da questão do trânsito, do comportamento do motorista também aqui na Baixada Cuiabana. Eu falei, eu estive no domingo na região de Chapada, está tendo aquela obra do autódromo também, de um viaduto que vai ser feito ali na rodovia que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães. Então o retorno está sendo muito complicado, né? Eu peguei justamente aquele pior trânsito, que é o das 5h30, 6 da tarde, e fiquei bastante tempo ali, cerca de meia hora, andando em primeira e segunda marcha, bem devagarinho. A quantidade, professor, de veículo que passa pela ciclovia, né? Não é brincadeira. Cortando carro, caminhonete, carro pequeno, caminhonete, pela ciclovia, só que eles não contavam que lá na frente tinha uma viatura da polícia esperando ia acontecer isso, né? Parou Muita todo gente mundo. foi multada porque tentou ser mais esperto que os outros, né? Então, eu acho que tem a que imprudência e essa coisa de tentar levar vantagem em tudo acaba complicando, né?
Exatamente. É isso aí, Daniel. Valeu o alerta aí. A gente está ali na região da Avenida Trabalhadores também. Olha, gente, as principais avenidas estão assim, viu? Molhadas, cuidado. Então, pelo jeito, choveu um pouquinho aí em toda a região aqui. Que bom, né? Todo mundo está precisando aí de um pouquinho de água do céu, porque faz toda a diferença. Olha, você molha o seu jardim, professor, não é a mesma coisa de quando vem uma chuvinha, Daniel. A mangueira lá em casa, né? parece que renovou. Renova, não, parece não, renovou com toda certeza, viu? Outro trecho daqui da capital, ali do viaduto, a gente está vendo a Avenida Fernando Correia da Costa, sem acidentes e que continue assim, por favor, viu, gente? Muita atenção ao volante, então, vamos aproveitar essa água que veio aí de uma forma inesperada, a previsão era de chover no meio da semana, mas começou no domingo. E só reforçando, viu, Daniel, é importante esse alerta que você fez e também em relação ao movimento na MT 251. Eu fiquei parada uma meia hora no retorno também, de Manso para Cuiabá nesse final de semana, professora, uma fila imensa. Eu até quase dei uma fake news, mas uma fake news assim, no grupo de jornalismo, né? Que não era fake news, era mais um pedido de informação. Coloquei no grupo, gente, aconteceu algum acidente, a internet estava péssima, eu não conseguia contato com as autoridades. Imaginei que fosse um acidente, porque passou a viatura da polícia, passou a ambulância, o trânsito parado, fiquei meia hora parada ali naquele trevo de Manso, mas graças a Deus não era acidente, mas de fato a obra acontecendo aí, tem encurtamento da pista, funilamento. Está bem adiantada aquela obra. Aí, vamos terminar rapidinho, viu? Tá. Fiquei impressionada quando passei lá e falei, opa, já andou um pouco, né? Bastante, andou né? Bastante. Diria, né? Mas já alerta termina. para quem faz esse deslocamento no fim de semana, né? Para evitar esse horário do fim da tarde, né? Tenta voltar um pouco antes, igual eu o senhor volto um pouquinho fez. antes. Eu volto um pouquinho antes justamente para pegar esse trânsito. Depois das 5 da tarde, realmente fica impossível. Aí eu volto uma paradinha no Rio dos Peixes com uma pamonha, saio empatufado de pamonha e vou para casa. Olha, e levo para criança já lá o trânsito já estava parado. Né? Ali já tinha trânsito começou ali? a ficar parado ali. Longe, hein? Realmente. Longe. Faltando 25 km para chegar em Cuiabá. Gente, olha só, nós acabamos aqui de mostrar imagens do trânsito, mostrando essa chuvinha aí, e tem um alerta de temporal, de chuva mais forte, pelo menos em 5 regiões do país. Nas regiões sul e sudeste, com ventos que podem chegar a 120 quilômetros. É um vendaval também. Essa frente fria que está chegando vai provocar aí uma mudança climática nas regiões sul e sudeste, professor. Lá vem, Coité. Fica esperto, hein? Tem que ser ligeiro, hein? Quando vem a chuva assim, já fica ligeiro, porque o frio vem atrás. Bom, vamos lá então. Daniel, por favor, traga pra gente os destaques do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso nesta terça-feira, 9 de agosto. De agosto, edição 10.930 do jornal A Gazeta, Luciana. E aqui a manchete principal, também de política eleitoral. O MDB vai só com Mauro Mendes. O Bezerra ameaça contestar na justiça a aliança com Fagundes. O Carlos Bezerra, presidente, o cacique do MDB, diz que ele tem compromisso com o Mauro Mendes, mas não com o Wellington. Então, que o palanque deveria ter ficado aberto em relação ao Senado. O MDB não quer somar o tempo dele de TV ao PL. É justamente isso. É o principal, é o fator que pega. Aqui a foto principal, temos aqui, como a Luciana já antecipou, a médica Natasha em prantos. Ao fundo, o presidente do PSB, Max Russi. Pedido para se unir a Neri fez Natasha desistir de tudo, foi a gota d'água, né? Além de todo o movimento que os partidos fizeram, essa proposta para ser a suplente do Neri foi o que realmente fez com que ela desistisse de tudo. Atropelamento fatal, aqui na direita. Juiz determina que médica vá a júri por morte de verdureiro, aquele acidente que a médica Letícia Bortolini causou ao atropelar um verdureiro em Cuiabá, na Avenida Miguel Sutil. Ela vai a júri popular pelo crime. Risco para crianças, vacina contra pólio atrasa em Mato Grosso. Novamente, uma campanha nacional aqui, deveria ter começado ontem a vacinação da pólio, não começou aqui em Mato Grosso apenas no dia 15. Outro destaque também, o Coité já pegou, é da BCG, né? A vacinação foi retomada ontem, ainda de forma tímida, aqui em Mato Grosso, em Várzea Grande, principalmente. Fosso social, desigualdade entre ricos e pobres cresce no estado, isso entre 2020 e 2021, com esses dados que o Caderno de Economia conseguiu apurar o fosso entre pobres e ricos.
aqui em Mato Grosso aumentou. São essas as principais chamadas e destaques do Jornal A Gazeta. Obrigada, Daniel Petingil, por trazer para a gente os destaques. Bom, gente, vamos então começar falando sobre a médica Natasha Silessarenko, porque ontem a pré-candidata, então pré-candidata, chorou, lamentou ao explicar por que não vai mais concorrer a esse pleito em nenhum cargo, nem ao Senado e nem tampouco como deputada. Vamos ouvir então todos os detalhes agora. Olá, Luciana, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha aqui no A Notícia de Frente. A médica Natasha Silessarenko recuou da candidatura ao Senado, digamos que aos 45 do segundo tempo. Em uma coletiva de imprensa realizada, ela declarou os motivos pessoais e também questões partidárias que fizeram ela desistir da candidatura ao Senado e também não aceitar uma candidatura a deputada estadual ou até mesmo federal e ainda não aceitar a suplência de Nery Geller. A minha maior tristeza, sábado foi um dia muito triste para mim, sexta e sábado, muito triste, porque eu tinha esse grande desejo de apenas ter meu nome à disposição, para as pessoas poderem ter uma opção de voto. Não é o poder pelo poder, porque durante essas minhas negociações foi falar, não, você vai ficar 2 anos na senatória, eu vou ser ministro, você vem para... Não, mas não é isso, minha gente. É uma questão, volto a dizer, não é o poder pelo poder, não é aquela coisa de que é o poder a qualquer preço, Marisa. Existe aí um preço que é a nossa dignidade e isso não tem preço. O assunto também foi comentado pelo presidente do partido, o deputado Max Russe, que é também presidente da Assembleia Legislativa. Em uma decisão interna, o partido, então, preferiu manter a candidatura de Nery Geller. A candidatura da Natasha estava na mão dela. Nós queríamos um palanque aberto. Nós acreditamos que teríamos um palanque aberto. No último dia, nós ficamos sabendo que não teríamos. Nós tínhamos uma decisão. O presidente nacional falou, Natasha, fala aquilo que o seu coração, né? Algo nesse sentido. Aquilo que o seu coração mandar você fazer. E aí tem vários cenários que nós temos que analisar. Nós temos uma candidatura, ser uma candidatura a governo, andar os 141 municípios de Mato Grosso, com pouco tempo de TV. O que isso ia representar? A quem isso ia beneficiar? O que isso ia trazer? Enfim, foram várias análises, mas em nenhum momento o PSB deixou ou quis algo diferente do que a candidatura da Natasha. Lógico que nós queríamos que ela estivesse coligada com um candidato a governador, com o governador. A decisão foi dela, uma decisão De várias situações. Que ela não está se retirando da política, que ela vai continuar com o nome muito bom que ela tem em outros projetos políticos. As imagens são do Edilson Paulo, apoio de Francisco Borges, Nayana Bricá para a Notícia de Frente. Obrigada, Nayana. Bom, Daniel Petingil, vou começar contigo hoje. O que poderia ter sido aí a gota d'água, aquilo que não fez Natasha Silessarenko aceitar nenhuma das outras possibilidades? Olha, não vou concorrer ao Senado, mas também não vou ser candidata a deputada estadual, muito menos federal, e também não vou aceitar fazer parte da federação para compor a chapa majoritária com Márcia Pinheiro. Por que essa decisão de ficar fora? Para quem estava trabalhando de fato essa candidatura, Daniel? Exato. Ela citou ontem nessa coletiva, que foi bastante emotiva, esse pedido feito até pelo Geraldo Alckmin, né? Para que ela se aliasse ao Nery Geller e aceitasse ser a suplente do Nery, né? Ela citou como um fato, um destaque muito importante para a decisão dela. Mas eu creio que o que fez mesmo com que ela desistisse foi o próprio partido, o PSB aqui em Mato Grosso, ter batido o martelo na sexta-feira, na convenção, dizendo que estaria junto com o Mauro Mendes. E se estiver junto com o Mauro Mendes, o palanque fechou, né? E se você está junto com a reeleição do Mauro Mendes, você vai apoiar quem? O Wellington Fagundes para o Senado, né? Então, o próprio presidente Max Russe tentou fazer toda uma argumentação aí, reconhecendo o esforço dela, mas na sexta-feira ele chegou e foi taxativo e disse, olha, nós estaremos juntos com o governador. O governador já tem o próprio candidato ao Senado, que é o Wellington. Você não vai poder, você, Natasha, não vai poder concorrer a esse cargo, ou aceita ser candidata a deputada estadual, né? Ela própria recusou, por quê? Muitos candidatos a deputado estadual pelo PSB já tinham declarado apoio a ela, estavam com ela, né? Ela viria isso como uma traição.
né? As pessoas que estavam dando suporte à candidatura dela ao Senado, de repente ela entra como concorrente, né? Contra essas próprias pessoas do partido, do PSB. Então ela achou que seria uma traição. Ontem fez um pronunciamento bastante emocionado em relação a isso. Está latente, está evidente que ela está magoada com essa situação, né? Mas como a gente já disse ontem, Luciana, quem acompanha os bastidores da política via essa possibilidade muito real, né? De chegar ali nos 45 do segundo tempo e o Max Russo, que é um histórico aliado aí do governador, realmente se juntasse a ele e a Natasha seria rifada dessa disputa ao Senado. Ela citou essa questão da conjuntura nacional, do Neri Geller também, que ela não aceitaria esse tipo de composição. Até disse que ela fez uma contraproposta para o Neri, dizendo, olha, eu estou até mais com melhor intenção de voto que você pode ser o meu primeiro suplente. O Neri foi ouvido pelo Jornal Gazeta e negou que tivesse havido esse tipo de conversa. Mas exatamente é isso aí. A política mato-grossense brasileira funciona dessa forma, né? Em busca de aliados, em busca da melhor conveniência, do oportunismo muitas vezes, né? E é isso que ficou bastante evidente nesse caso da Natasha, que foi retirada. E agora a pergunta que eu faço será que ela vai continuar no PSB, já que ela continua com a intenção de ser disputar algum cargo eletivo daqui a pouco, ou daqui a 2 anos, daqui a 4, né? Ela continua nesse partido? Será que ela vai ter chances e autonomia para construir o seu projeto político? Professor, olha só, obrigada, viu, Daniel, pelas suas ponderações. E interessante a gente abrir aqui uma discussão que geralmente o senhor é que traz à tona, né? Quando o senhor fala de fidelidade, o senhor fala de coerência. E aí existem questões que pesaram nesse sentido para a Natasha Selesarenko. Inclusive, eu vou até aqui destacar palavras de Natasha Selesarenko ao anunciar a desistência desse pleito eleitoral. Olha só o que ela disse. No plano nacional, o PT impôs a candidatura do deputado federal Neri Geller, uma aliança completamente inesperada. Afinal de contas, Neri e o PP fazem parte da base bolsonarista. Daniel já externou isso aqui pra gente. Aliás, Neri vinha defendendo a reeleição do Bolsonaro até 15 dias antes das eleições, já que o PP faz parte da espinha dorsal do governo. Ela não parou por aí não, viu? Ela diz o seguinte, eu sou partidária, estou em um partido que está na base do governador, então estou com Lula e Alckmin e com Mauro Mendes, finalizou. Professor. Isso é coerência política, né? O maior pecado na política é a contradição de princípios e de valores. Infelizmente, boa parte dos políticos brasileiros, e não são poucos, eles simplesmente apagam a palavra dignidade do seu próprio dicionário. Porque não conseguem sobreviver no poder, na política, permanecer na política com dignidade. Essa angústia que Natasha está vivendo e que viveu por conta desse abandono, né, do seu partido, inclusive do próprio deputado Max Russo, foi toda uma articulação feita dentro de um sistema absolutamente vicioso. Há anos em nosso país. É sujo, é nojento, é pobre, é fraco, é ruim para a sociedade como um todo. Pouco importa se você está feliz ou não, pouco importa se você está passando necessidade ou não. Você, enquanto cidadão, só serve para votar. Nada mais que isso, para legitimar essas pessoas viciosas que estão lá. Observe a recomendação do Alckmin para Natasha Selesarenko se tem algum fundamento de princípio, de valor ético, de valor moral. Ali ao Neri, apoie o Neri, absolutamente na contramão de todos os princípios e valores que ela defende, por mais que eu não concorde com alguns deles. Qual o problema? Não vejo problema nisso. A verdade é o seguinte, infelizmente a política brasileira foi jogada no poço, sob o ponto de vista ético, sob o ponto de vista moral. Nós temos uma crise moral, nós temos uma crise ética em nosso país, em que simplesmente os nossos políticos, ou boa parte dos nossos políticos, não estão nem aí absolutamente para esses princípios, que são valores importantíssimos, para que realmente nós tenhamos lá na ponta um representante honesto, íntegro, que realmente tenha compromisso com a sociedade. Então ela é mais uma vítima, apesar de ter tido boas intenções desde o começo, a gente percebe isso, né? Ela teve boas intenções, construiu um pensamento que pudesse, uma proposta que pudesse ser aceita pela sociedade e estava sendo aceita pela sociedade, mas foi traída.
ela foi traída porque o sistema é vicioso e é pesado, é um poderio econômico muito grande, né? Se você não comer na mão dos caciques de partido, aqui ó, se não andar aqui na mão dos caras, você não vai ser ninguém. E muitos daqueles que estão ligados aos partidos, que todos eles têm, de certa forma, um rabo, e rabo comprido, quanto mais tempo na política, maior esse rabo, né? Estão absolutamente independentes desses chefes, desses caciques de partido. E isso é muito ruim para a sociedade. Então, quando você vê alguém predisposto a mudar realmente, transformar a política com uma alma comunitária, com boas intenções, ele está fadado ao fracasso. Porque ele não tem a oportunidade para poder realmente crescer com boas ideias, com bons valores, com bons princípios. Porque o sistema não ajuda. E quando ele passa pela convenção, tempo de televisão ele não tem, muitas vezes, para poder desvelar as suas intenções e os seus projetos para aquela determinada sociedade, para aquele determinado estado. Então, é simplesmente lamentável. É triste, porque o que tem de gente bem intencionada, com boa formação, como a Natasha Selesarenko, para poder contribuir, né, por questões ideológicas mesmo, né, comunitária mesmo, não é o poder pelo poder, não. Quero crescer, quero fazer a diferença, quero fazer com que realmente mude, possa melhorar a qualidade de vida para as pessoas, né, mas essas pessoas normalmente estão fadadas ao fracasso, porque o sistema não deixa. Não deixa porque é muito pesado. E aí simplesmente é triste e lamentável. Teremos que ver as mesmas figurinhas disputando entre elas, né, como urubus na carniça, para se manter no poder. Muito bem, professor, obrigada. Nesse momento aqui eu vou trazer a charge do brilhantismo de Djamil, falando a respeito da desistência da Natasha Selesarenko. Olha lá, passava pelo agronegócio. O Chuchu queria que eu fosse vice do Melancia. Daniel, vamos colocar aí, a gente acabou de mostrar o porquê Neri Geller seria Melancia, né? Ficou até há pouco tempo, então, com o Bolsonaro, partiu, rachou, foi para o outro lado. E aí, eu queria saber o seguinte, porque, afinal de contas, tudo bem, já colocamos aqui, externamos, né, todo o posicionamento da Natasha Selesarenko, mas em algum momento, Daniel, ela poderia pelo menos ter aceitado compor vice com Márcia Pinheiro. Isso jamais seria possível, de acordo com o que externou aí de comportamento de Natasha Selesarenko, mas seria uma alternativa viável ou não? Olha, se você olhar apenas as siglas, né, que estão envolvidas, seria possível, porque o PSB, em nível nacional, ele é mais próximo, muito mais próximo da Federação de Esquerda, ou seja, o próprio Geraldo Alckmin é o vice do Lula, né? E na composição, na ideologia do partido está a palavra socialista, né? Aqui em Mato Grosso o arranjo é totalmente diferente, né? O PSB já foi do próprio Mauro Mendes, um industrial, um empresário, né? Hoje está nas mãos do Max Husse, inclusive um destaque, Max Husse, já teria feito inclusive um pedido para que o segundo suplente nessa chapa do Wellington Fagundes fosse do PSB, e um produtor rural de Nova Mutum, o Diógenes Jacobsen, que também é do PSB, por isso que o professor já falou, né, como que funcionam as coisas diferentes aqui em Mato Grosso. O PSB tem sua gênese, né, a defesa dos ideais do socialismo, continua sendo, mas aqui em Mato Grosso ele sempre, e há muitos anos, ele é representado por industriais, por empresários do agronegócio, né, pela elite, né? Então realmente não tem muito a ver essa questão de ideologia política nos partidos, e aqueles que são mais apegados à sua própria ideologia não têm muitas chances, para a direita e para a esquerda, né? Vou citar aqui, por exemplo, um partido, o PSTU, né, que ele é mais ali próximo, arraigado, abraçado à ideologia dele do socialismo. O próprio UP, que é um novo partido também, que tem um candidato à presidência da República que ninguém sabe, né? Esse tipo de partido, que são menores, pequenos, no cenário nacional, não vão ter chances de disputa. A disputa fica realmente entre esses que fazem as grandes coalizões, contando com o próprio Centrão. O Centrão é muito importante para dar sustentabilidade financeira, né? Recurso, tempo de TV. Quem não for aliado e fizer de certa forma esse jogo, fica abandonado, fica de lado no processo eleitoral brasileiro. É assim.
Obrigada, Daniel. Olha só, nós falamos muito aqui sobre Max Russo, principalmente no começo, quando realmente Natasha Selesarenko começou a crescer e a aparecer professor. E não foi segredo para ninguém um certo descontentamento, desconforto, eu diria, de Max Russo, né? Até porque ele já sabia lá na frente que em algum momento ele poderia ter que ceder ou rachar também, deixar de lado o governador Mauro Mendes, certo? Vamos então mostrar uma parte do jornal A Gazeta falando justamente um pouquinho sobre todo este cenário envolvendo aí então o cacique do PSB, Max Russo. O deputado até chegou a insinuar um rompimento com o governador Mauro Mendes, caso ele não deixasse o palanque aberto para o Senado. Segundo o Max, este era o compromisso com o governador. A declaração foi na última quarta-feira, dia 13. Desde lá, tudo desandou e, ao contrário do que falou, o PSB segue mais próximo do chefe do Paiaguás do que nunca. O que muitos entendem é que a sigla passa a ter um cacique e evita aflorar novas lideranças. Daniel, vai ter desgaste para o deputado ou não? O eleitor não fica tão atento a esses desdobramentos? O Max Russo é um dos deputados estaduais favoritos para ser reeleito. Eu acho que isso não vai impactar na questão eleitoral individual dele, né? Para quem já tinha simpatia pela candidatura da Natasha, fica esse mau gosto de ter visto as movimentações do PSB, do próprio Max Russo como presidente, né? Mas eu acho que o eleitor dele, ele tem muito poder político e financeiro. Ele, Eduardo Botelho, Janaína Riva, acho que são 3 parlamentares que não vão ter problemas para conseguir ser reeleitos, né? E um destaque importante que a coluna parte já deu é essa aliança firme que ele disse que ameaçou romper com o governador, mas essa aliança continua firme, até porque o Max Russo tem pretensões eleitorais maiores, inclusive para 2026, viu, professor? Para algum cargo majoritário, né? Ele visa o projeto político dele, primeiro, ser presidente da Assembleia Legislativa, novamente. Ele só foi por um período, por conta daquela decisão do STF, depois ele voltou ao cargo, mas ele está visando já ser presidente na próxima legislatura da Assembleia. Em 2026 tem um projeto majoritário com o apoio do governador. O eleitor precisa observar se o candidato é digno para receber o seu voto, né? Porque dignidade é uma qualidade, né? É um valor moral importante, que infunde respeito. É um valor moral que infunde respeito, né? É quase uma consciência do seu próprio valor. As pessoas que não têm dignidade ou que perderam a dignidade, seja por um motivo ou outro, e a política está simplesmente recheada disso, são pessoas que, a meu ver, não merecem de forma alguma, em momento algum, o seu voto. Porque o voto ele é precioso, porque ele tem condições de transformar uma sociedade. Quando o Daniel diz assim, esses valores, esses conceitos não são levados em consideração, e não são mesmo, infelizmente. Por quê? Porque boa parte da população brasileira não tem uma formação política, filosófica, para entender o valor, esses valores como um todo. Porque boa parte da sociedade brasileira está estacionada na sua necessidade fisiológica, nada mais que isso, né? Que é o estágio mais baixo da necessidade, ou seja, eles têm necessidades de comer. É por isso que a política pão e circo é uma política que funciona muito bem no país. Porque a hora que a pessoa está com fome, eu vou lá, o político medíocre, que não tem dignidade, ele vai lá, dá uma cesta básica para a pessoa mais pobre, para a família mais pobre, e troca isso em voto. Porque ela não tem opção, ela precisa comer. E esses políticos são mau caráteres, porque eles utilizam, na maioria das vezes, sabe o quê? O dinheiro público, é a verba indenizatória, é o imposto que eu pago para poder se manter no poder. É o boi no rolete que ele entrega lá não sei onde, no interior do estado, para fazer a população ficar feliz. Isso é compra de voto. Essa é a verdade da política brasileira. Nem o eleitor tem a chance, primeiro, de formação educacional, para poder entender a situação e o sistema político que ele vive, para poder refletir sobre a situação. E segundo, ele é mantido em cima de uma necessidade fisiológica, nada mais que isso. E é por isso que esses políticos mau caráteres utilizam o conceito de dignidade, abandonam o conceito de dignidade, porque eles sabem que eles podem menosprezar a inteligência das pessoas mais humildes, das pessoas mais pobres, porque elas estão simplesmente mantidas dentro do sistema que é vicioso,
né? Mas infelizmente funciona e funciona muito bem. Triste. Essa é a realidade da política brasileira. Nós dissemos desde ontem, está aberta a temporada de caça ao voto. Caça ao voto. E aí a população está mais suscetível justamente a esse tipo de projeto, que é o das proporcionais, né? Do legislativo. A possibilidade de compra de votos mais direta, como você falou, é mais direta em relação a esse tipo de disputa eleitoral que é para deputados estaduais e federais. Obrigada, Daniel. Obrigada, professor. Vamos para as mensagens agora. A gente um recorde aqui falando sobre a desistência de Natasha Selensarenko. Então, vamos abrir esse momento já de interatividade, porque o nosso telefone fica aí na tela o tempo todo para você realmente participar aqui conosco. Vamos lá então, gente. Olha só. Bom dia, bancada. O cargo a Senado faz a senhora chorar. São 4 anos de muito e muito benefício. Bom trabalho, meu povo. Só corrigindo, não são 4, são 8 anos no Senado. Bom dia, bancada. Notícia de frente. Professor Haroldo, quando você fala em ética na política, é difícil você apontar um representante eleito pelo povo que realmente a tem. A exemplo, vamos para a Câmara Municipal de Cuiabá. O que está acontecendo para caçar o mandato do vereador que assassinou o Alexandre? Não é um exemplo de ética? Roberto. Bom dia, bancada. A doutora Natasha, embora seja uma candidata de respeito e com chances de ser eleita, ela não recuou, mas sim foi deixada para trás por confiar demais naqueles que a rodeiam. É o Salustiano Soares, tendo a percepção lógica de tudo o que aconteceu, Daniel. Bom dia, sou Clóvis do Imperial. Ótima decisão da Natasha. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Ela não deve fazer parte da velha política. Parabéns. Bom trabalho para vocês. Bom dia, bancada. Parabéns a Natasha pela decisão. Ela mostra que tem dignidade, mas se quiser concorrer em 2024, tem que mudar de partido, pois onde está o partido e o presidido pelo Max Judas? Ele serve a Deus e o diabo, ao Gemílio de Várzea Grande. Max Judas, essa aqui foi nova, né? Embora já foi intitulado de traidor. Agora que ganhou o sobrenome de Judas, gente. Bom dia, bancada. As coisas têm dono em Mato Grosso, as vagas para o Senado, principalmente. Natasha teve a infeliz ideia de tentar mexer nesse vespeiro. Muito triste. Poder. Só sobra as mesmas peças da política organizada. Bom dia, bancada. O que aconteceu com a Natasha é a famosa bola na costa. Este Max Russo é a raposa velha. Só enganou ela. É o Matheus Magalhães. Falta 54 dias para livrarmos do governo federal. Bom dia, bancada. Esse caso da Natasha foi uma demonstração de força do sistema político corrupto brasileiro. É o Queiroz de Várzea Grande. Assim como alguns outros, aparentemente a Natasha entendeu que se garantiria somente pelo histórico familiar. Denner da Silva, tendo aqui uma outra percepção, professor e Daniel. Bom dia, pessoal. Deu notícia de frente, o professor frisou muito bem o perfil desses políticos que estão brigando aí para subir para poder. E eles querem mais, ver a situação deles e não do povo. Eles são carniça. Olha só, vamos só fazer aqui uma cutucada, é importante a gente entender isso também, já que o próprio Daniel, né, mencionou que Alckmin, aquele que é vice de Lula, ligou para a Natasha, pedindo para ela, então, que aceitasse ser vice de Márcia Pinheiro. Vamos lembrar que a saúde, professor, vive nas páginas policiais daqui da capital. São mais de 8 operações, são 9 operações, prisão de secretários. A médica da área da saúde, Daniel. Então, além da questão ideológica, de todo o posicionamento de Natasha Selensarenko, como que ela iria resolver esta questão importantíssima, uma grande fragilidade da Prefeitura de Cuiabá, e a saúde aqui é cobrada por melhorias por todos os mato-grossenses. Ela teria essa certa dificuldade também porque ela é da saúde, ela tem profundo conhecimento das mazelas desta população. E é uma grande fragilidade da Prefeitura de Cuiabá, ainda que a primeira-dama não seja gestora da pasta, Daniel. Exatamente. Mas tem envolvimento, talvez, porque responde a um processo, dos bilhetinhos que mandava fazer contratações para pagar aquela verba gordinha que era do Prêmio Saúde, ou seja, o teto de vidro existe. Isso. Ela considerou esses riscos, né? Porque, como você bem destacou, a boa parte da plataforma dela das propostas que ela teria
como candidato ao Senado ou qualquer outro cargo eletivo, seria em relação à saúde, né? E a saúde aqui em Cuiabá é o calcanhar de Aquiles da atual gestão. Isso vai acabar colando na Márcia Pinheiro, embora até o próprio governador diga que não vai trazer isso para o debate, né? Mas, de qualquer forma, a campanha, a gente sabe o que acontece em campanha política, né? Realmente, daqui a pouco a questão desanda, né? Todos os pormenores, as suspeitas, as dúvidas em relação aos candidatos vão aparecer. Em relação ao próprio governador também, muita coisa vai ser explorada, que não tem sido por enquanto, mas na candidatura isso viria à tona com a Márcia Pinheiro. Se a Natasha estivesse junto, também isso colaria juntamente com ela. Então ela fez toda essa elevação de riscos aí, viu que não teria como. Agora, além de tudo, só para a gente deixar um pouco pincelada essa situação, também era um pouco de, vamos dizer assim, não sei, sim, de ingenuidade da Natasha achar que o palanque continuaria aberto e o PSB se colaria ao governador Mauro Mendes e ela teria a chance de ser candidata. Obrigada, então, Daniel. Realmente seria complicado. Daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais, porque eu preciso, nesse momento aqui, chamar ao vivo o repórter Antônio Carlos Silva, porque vai trazer informações para a gente lá da Assembleia Legislativa, porque a peça orçamentária começa a tramitar e já tem audiência pública. É isso mesmo, Antônio? Conta para a gente, então, tudo sobre a peça orçamentária. O valor está gordinho, Antônio? Bom dia para você. Bom dia, Luciana, Daniel, Haroldo e você que acompanha a notícia de frente. A audiência será nesta quarta-feira, dia 10, a partir das 10 horas da manhã. Na oportunidade será debatido o projeto de lei 573 de 2022, de autoria do governo de Mato Grosso. A proposta trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. PLDO preveu que no ano que vem a receita líquida, corrente líquida do Estado, seja de 24 bilhões e 308 milhões de reais, 7% maior do que a atual. Mas a receita bruta pode passar de 30 bilhões de reais. O projeto prevê um superávit primário de 727 milhões de reais. Já a renúncia fiscal é de 10 bilhões e 779 milhões. Para o governo de Mato Grosso, os incentivos fiscais exercem um papel importante na expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas no Estado. Para o governo, o benefício de não pagar impostos estaduais estimula a competitividade entre os setores produtivos para a geração de emprego e renda. Luciana, Haroldo, Daniel e a você que acompanha a Notícia de Frente, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, estou vendo que o Antônio tentando se abrigar ali, porque está garoando a princípio, viu? E daqui a pouquinho o Antônio vai trazer para a gente informações diretamente lá de Várzea Grande, uma polêmica envolvendo a educação, uma história que não tem fim, viu? E lembrando aí para a gente, trazendo as informações sobre a realização desta sessão, desta audiência pública para debater o orçamento, ou seja, daqui para frente essa bancada aqui vai também trazer todo o andamento dessa peça orçamentária. Tem até no setembro para ser aprovado, Daniel, porque o calendário foi já fundamentado e tem as eleições. É claro que dessa vez não vai ter aquele empurra não para aprovar essa peça, professora, até porque eles têm que estar nas suas bases eleitorais, né? Porque são diretrizes importantes para áreas importantes. Eu acho que deve se debruçar, estudar profundamente e elencar as prioridades nesse contexto todo. Eu concordo com a declaração de que realmente é muito importante o incentivo fiscal. Estado nenhum cresce sem incentivos fiscais, mas o mais importante disso é o seguinte: quem é que está recebendo esses incentivos fiscais? Se não são muitas das vezes pessoas muito próximas e com interesses políticos, né? Isso é ruim. Eu acho que o incentivo fiscal deve ser dado para aquela empresa que realmente não só vai gerar emprego, né? Aumentar a questão da empregabilidade em nosso estado, isso é um ponto importante, mas que ela tenha, sobretudo, também responsabilidade social para com o estado de Mato Grosso,
para que a comunidade, a sociedade como um todo, possa receber benefícios com a vinda dessa empresa para cá. A competitividade normalmente é muito grande, né? Uma empresa de tecelagem, por exemplo, muitas vezes vai para Goiânia e não vem para cá por conta de impostos, de falta de incentivo fiscal. Então essa política ela é extremamente importante, desde que realmente atenda, sobretudo, a sociedade como um todo e não meia dúzia de pessoas que recebem incentivos fiscais por questões políticas, muitas das vezes por serem amigos do rei. Isso é muito ruim. E o volume é expressivo, são 10 bilhões. É muito dinheiro. 10 bilhões de reais de renúncia fiscal no Estado. A gente espera que Mato Grosso tenha uma situação mais desfavorável em relação a isso, porque nós estamos longe dos grandes centros, tem a questão da logística, que não é nada boa, tem a BR-63, né? Essa questão da logística, isso atrapalha muito. Tem que ter esse espaço fiscal para você tentar atrair as indústrias. Eu acho que o ponto principal seria esse, tentar industrializar o Estado, né? Já que você tem todo esse volume de 10 bi, tem que ter critério, né? Mas, como o professor disse também, tem que gerar benefícios para a sociedade também, mas a gente tem que pensar que nós somos produtores de matéria-prima apenas e exportadores, né? A gente tem que beneficiar o produto próprio aqui. E essa que é a dificuldade do Estado há décadas. Né? Uma coisa é vender algodão, outra coisa é vender roupa. Exato. Então é isso que a gente precisa pensar no Estado do Mato Grosso. Mas desde que esse incentivo fiscal realmente reverta, né, em recursos para o Estado e o Estado torne-se cada vez mais rico em função daquilo que ele produz. Né? Isso que é importante. A agroindústria é uma necessidade urgente de Mato Grosso, né, professor? Até porque o governo federal também pode ajudar o Estado nesse sentido, até com a criação do Ministério novamente da Indústria. Talvez a gente poderia ter aí um novo plus, não só apenas quando a ferrovia chegar. Claro que vai ajudar bastante. Talvez os empresários fiquem mais otimistas nesses investimentos que são grandiosos. Bom, mas a gente vai falar isso mais nas próximas edições, porque agora são 46 horas e 45 minutos. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já. Continue conosco, porque tem muito mais das eleições 2022.